Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos aqui mais um dia para trazermos aqui a palavra do Senhor para nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Esta porção diária que nós estamos todos os dias trazendo aqui, meditando, louvado seja o nome do Senhor, é para o nosso crescimento espiritual, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar aqui sobre responsabilidade. Responsabilidade do cabeça, do homem, louvado seja o nome do Senhor, do chefe da casa. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, ele tem um chamado na vida de cada um de nós, os pais. Ouça isso no nome de Jesus. E o Senhor, ele tem falado conosco, louvado seja Deus, para que nós possamos estar educando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, amados, nós, no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 a seguir, nós vamos ver aqui uma passagem muito maravilhosa, a qual o Senhor, ele faz um alerta aqui para um pai, um sacerdote, ouça isso no nome de Jesus, por nome de Eli. E, queridos, por incrível que pareça, este homem, ele não deu tanta importância naqueles dias à palavra do Senhor. Quando Deus falou para ele, seria para ele tomar uma providência com seus filhos, que estava um pouco a casa bagunçada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui no capítulo 2, como eu já falei, do primeiro livro de Samuel, versículo 27 a seguir, que vai nos falar dessa maneira. Veio um homem de Deus a Eli, ele disse, olha, veja só, Deus enviou aqui um homem, um profeta, a Eli, e disse, disse o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, louvado seja o nome do Senhor. Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para sacerdotes, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Vejam que privilégio que Deus tinha dado para Eli, né? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ó, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desonram serão desonrados. Vêm dias em que
cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velhos algum em tua casa. Amados, vocês percebem aqui o peso desta palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, Deus ele quer dar aqui uma correção para o sacerdote Eli. Deus ele vem mostrando que tinha suprido ele de tudo. Deus tinha dado para ele muitos privilégios que para outros não havia dado. Mas ouça isso no nome de Jesus. Ele falou aqui que nem ele nem os filhos dele, ouça isso no nome de Jesus, dava a mínima para Deus. Eles pisavam, eles faziam. Por que pisais, versículo 29, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? Porque honras a teus filhos mais do que a mim, para eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo Israel. Então, queridos, Deus ele tem, ouça isso no nome de Jesus, falado conosco, para que nós possamos estar vigilantes a esta palavra, para que nós não venhamos dar honra mais aos nossos filhos do que ao próprio Deus. Devemos amar, sim, com certeza, os nossos filhos, porém, devemos honrar a Deus de todo o nosso coração. Quando o Senhor, ele vem falando, louvado seja o nome do Senhor, para nós nos consertarmos, para nós vigiar, é para que nós possamos melhorar. Ouça isso no nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que ama a seu pai, a sua mãe, a seu irmão, mais do que a mim, disse o Senhor Jesus, não é digno de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E os filhos de Eli continuaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Daí no capítulo 3, o Senhor agora ele vai usar um menino, vai falar com um menino, Samuel, aquele que Ana havia feito um voto a Deus, falando que o entregaria para servir na casa do Senhor. E ali todos sabem da visão, da revelação que Samuel teve ali no templo. Quando ele estava deitado para dormir, aquela voz bradava e chamava, Samuel. Ele corria para ele, eis-me aqui, Senhor, pois me chamaste. Ele falou, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi, deitou novamente, e aquela voz soava, Samuel. Ele corria para ele novamente. Isso por 3 vezes. Aí Eli entendeu, já sei o que é. Aí falou, meu filho, torna a deitar-te, e quando esta voz te chamar, você fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ouça isso no nome de Jesus. Aí ele volta a deitar-se, e aquela voz vai estar lá no capítulo 3, versículo 10 do primeiro livro de Samuel. Aquela voz veio de novo, chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel. Aí respondeu Samuel, fala, pois o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa, e o cumprirei. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no capítulo 2 que nós lemos, versículo 27 ao 36, por aí, nós não vê que Deus já estava alertando
para, para Eli o que ele iria fazer. Se Eli tivesse feito como fez Ezequias, lá no livro que é segundo livro de Reis, capítulo 20, né, versículo 1 a seguir, quando Deus, ele aparece, manda o profeta Isaías ir lá falar com Ezequias para que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. Ezequias ele vira para a parede e começa a orar, começa a se humilhar, começa a apresentar a sua vida a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E através da humilhação que Ezequias teve, amados, ouça isso no nome de Jesus. Quando o profeta está saindo, vira as costas para sair da presença de Ezequias, Deus manda o profeta voltar e dizer: olha, porque tu te humilhaste, não morrerás, mas darei 15 anos a mais para ti. Se Eli tivesse agido desta forma, quando Deus falara para ele colocar sua casa em ordem, ouça isso no nome de Jesus, e falou a respeito de seus filhos que não estavam obedecendo, não estavam andando no caminho do Senhor. Se Eli tivesse dado ouvido, assim como fez Ezequias, Eli teria sido poupado com toda a sua família. Ouça isso no nome de Jesus. Mas tem uma grande diferença aqui de Eli para Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala conosco, amado, ouça isso no nome de Jesus. Temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele nos exalte. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, vai nos dizer que Deus ele não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, versículo 27, nós vamos ver que Deus, amados, antes de fazer algo contra a casa de Eli, Deus revelou para se cumprir isso que está escrito em Amós, que ele não faz nada sem que antes ele revele, sem que antes ele chame para um concerto. Ouça isso no nome de Jesus. Eu acho que seria um pouco assim meio fora se Deus ele fizesse algo. Se um pai, vamos fazer aqui uma comparação de um pai, ele castigar um filho sem falar para o filho por que está castigando, ouça isso no nome de Jesus. Aqui Deus, como nosso pai, ele castiga, mas ele fala o porquê que ele está fazendo aquilo. Ouça isso no nome de Jesus. E ele tinha falado para Eli, ele tinha já falado tudo o que iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, que ia acontecer com a casa de Eli. E aqui, a partir do capítulo 3, nós vamos ver já a providência de Deus se cumprindo aqui na vida de Eli por causa da desobediência de seus filhos. Eli, ele repreendeu os filhos? Sim, repreendeu, mas ele não tomou a devida providência que deveria ser tomada, porque os filhos não deram ouvido à voz do seu pai, e a Bíblia diz que Deus já estava tão injuriado com eles que Deus queria matá-los. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Quando Deus nos der uma repreensão por algo que nós temos feito, ouça isso no nome de Jesus, nós temos que correr para os pés do Senhor, como fez Ezequias, nos humilhar e buscar a sua presença. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus tem falado, Deus tem mostrado algo, e muitas vezes as pessoas na sua fraqueza, ou seja, achando-se que não necessita daquela palavra, quando Deus dá uma repreensão, ou quando Deus dá uma correção para alguém pode dizer assim, mas não pode ser. Se Deus falasse, aí a mulher pode falar, se Deus falasse isso com o meu marido,
eu até entenderia, mas comigo? Ou o marido pode falar também, mas como é que pode? Se Deus falasse isso para minha mulher, até que eu entenderia, mas Deus falou comigo. Tenha paciência que a vez de cada um vai chegar. No momento, Deus está tratando comigo, é comigo. Vai chegar o dia em que Deus vai tratar com alguém, com outras pessoas que eu acho, que eu julgo, que eu não mereço, que Deus fala daquele jeito comigo e tal, e que há outras pessoas que precisava mais dessa palavra. Não, Deus sabe, Deus tem o endereço certo para falar. Ouça isso no nome de Jesus. E Deus não deixa acontecer nada com ninguém sem que antes Ele tenha revelado, como diz Amós, capítulo 3, versículo 7 e o 8, por aí afora. Então, queridos, é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Para nós, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos, mais do que nunca, buscar a presença do Senhor. Quando o Senhor falar conosco sobre algo que está para acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando muitos Samuels, louvado seja o nome do Senhor, para que a nossa casa, ouça isso no nome de Jesus, talvez venha a ser colocada em ordem, porque o Senhor está voltando, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. E Ele tem falado para nós nos portar de uma maneira digna na presença do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.